Olá, boa tarde. Nosso trabalho vai abordar sobre os indicadores de desigualdade e como isso tem se tornado muito mais evidente durante a pandemia. Nosso grupo é composto do Arthur Maia, Letícia Moraes, Pablo Oliveira, Rômulo Ferraz e o Vitor Campolino. Os próximos colegas darão seguimento. Certo, pessoal. Então vamos lá. Como foi abordado durante as aulas, a professora Mônica passou por esses indicadores de desigualdade, né, abordado no ciência e tecnologia, habitação, saúde e por aí vai. E aqui no nosso trabalho, a gente vai focar principalmente na desigualdade de renda, tá? E na desigualdade no setor de educação como um todo. Como a gente não tem tanto tempo para desenvolver uma apresentação muito longa aqui, a gente vai se ater principalmente à renda e educação, que acho que é uma coisa que, de certa forma, tem resultados mais abrangentes e significativos para várias outras áreas, e como a professora já abordou na aula, a gente vai acabar focando nesses dois. Pode passar, Maia, por favor. Na análise da desigualdade, a gente não poderia utilizar outro indicador, né, senão o índice de Gini. Todo mundo, com certeza, nessa altura do curso, sabe como é calculado e tudo mais, e que o índice de Gini vai medir a desigualdade de uma determinada população em uma área, e esse índice registrou um aumento de 0,42 para 0,74, tá? A renda média recuou para 995 e a renda do trabalho da população ativa caiu 10,89%. Então, a gente percebe como, de certa forma, a renda ficou cada vez mais concentrada, apesar da renda média ter caído, a concentração da renda aumentou, portanto, a desigualdade brasileira no período pandêmico aumentou e a renda do trabalho da população de certa forma, da população ativa cai como um todo, e para a esfera mais pobre da população cai mais significativamente do que a outra parte da população. E também a queda na participação do mercado de trabalho tem, de certa forma, é responsável por esse 80% do recuo da renda da população no geral. Então, o período pandêmico afetou bastante a população, né, ativa no trabalho mais do que em outros períodos, com certeza. Pode passar. Aqui é um gráfico para a gente analisar como que a renda média brasileira, né, através do histórico, veio aumentando ao longo do tempo. A fonte aqui é do IPEA, e como que a gente pode perceber que mesmo após esse período, né, de expansão no início do século, né, aumentou, e agora, por efeitos da pandemia, a gente tem uma redução nesse valor. Pode passar. Perfeito. Eu vou tratar também um pouquinho desse tema relacionado à renda das pessoas, né, brasileiras, e a gente consegue ver que esse comparativo está sendo feito de 2020 comparado com o ano de 2019. Esse último estudo que o Rômulo abordou, ele é do ano de 2021 em comparação ao período pré-pandêmico de 2020, então ali aquele período antes de março, né, que foi realmente decretado a pandemia. E assim que foi decretada a pandemia, né, e foi de onde surgiu esse estudo, nós conseguimos ver que os choques eles foram mais intensos, justamente porque era uma situação muito desconhecida pela maioria da população, né? A maioria não viveu uma pandemia, né? E a gente consegue ver que para as pessoas mais pobres, elas sempre são mais atingidas, visto que são essas pessoas que normalmente são desalocadas, são essas pessoas que perdem emprego, e a gente consegue ver que o choque que os 50% da população mais pobre brasileira, eles tiveram quase o dobro desse choque que os 10% mais ricos têm. Isso daí envolve diversos aspectos. O que a gente pode realmente relacionar isso
porque as pessoas mais ricas elas possuem mais fontes de renda, então elas são menos suscetíveis a essas volatilidades que acontecem no mercado, e infelizmente os mais pobres eles acabam desalocados quando tem algum período de crise, igual a gente conseguiu verificar com esse período de pandemia. Quando a gente olha para o total, para a população como um todo, né, a gente viu que esse choque ele é de 20%, então uma queda de 20% na renda, e a inflação ainda que vem aumentando nos últimos tempos, a gente consegue imaginar a dimensão do impacto social que tanto a crise, tanto as políticas elas têm em relação à economia do país, né? Nesse outro gráfico, a gente vai tratar dessa evolução do índice de Gini no período de 95 até 2011, né, só para a gente poder fazer de novo essa comparação com alguns dados que o Romulo levantou no começo. Nosso índice ele vinha em uma queda muito boa, né, como a gente pode ver ali até 2011. Vale ressaltar aqui que a gente não está pegando o período de crise, ali, o crise política, no caso, né, de 2015, que também afetaram esses indicadores. Mas um dado bem legal para a gente poder ter em mente é que no período que aconteceu essa crise política de 2015 até 2020, foi o mesmo impacto em escala, né, do impacto que a pandemia resultou no índice de Gini nesse período pandêmico já consolidado, né? E a gente vê numa queda assim significante desde 95 por diversos motivos. O Brasil conseguiu se consolidar no cenário internacional, mas infelizmente a desigualdade brasileira nesse período recente, né, pegando depois de 2015 ou até 2020 mesmo, que a gente pode avaliar aí para frente, esse índice ele só aumentou. Então a gente meio que perdeu um pouco desse esforço que tentamos ao longo do tempo para reduzir essa desigualdade social que assola o Brasil. Outro dado que nós achamos interessantes trazer para a gente em relação à distribuição de renda e a concentração de renda também, né? É nítido para todo mundo que o Brasil ele tem uma concentração de renda muito grande, mas nesse gráfico aqui, né, que foi disponibilizado, na verdade, no site do Senado, e a fonte é o PNUD, né, de 2019. Em 2018, o Brasil ele era o segundo maior país, isso numa amostra de 180 países, que é quase todos os países do mundo. Ele liderava esse ranking na segunda posição, né? Estava atrás só do Catar, com uma diferença ínfima aqui, mas a gente pode ver que nós estamos com uma concentração de renda absurda no Brasil, e quando a gente vê essa distribuição de renda também, nós vemos que os 1% mais ricos eles detêm uma camada significativa da riqueza do país, e os mais pobres eles detêm uma riqueza pouco significativa no Brasil, né? Isso só consolida o fato de que as pessoas mais pobres elas são mais atingidas por esses momentos de crise, e que elas também, acima de tudo, elas possuem uma riqueza proporcional muito menor quando a gente compara com a população no geral. Então, essa é uma visão muito boa para a gente poder entender assim, um pouco desse nível da concentração de renda. Se a gente parar para pensar que 40% da população eles têm quase 3 vezes menos do que a riqueza de 1% da população, é impactante esse dado. Mostra realmente a situação de desigualdade, de concentração que a gente consegue avaliar no Brasil. Realmente, esses números assustam, né, gente? Mas é a nossa realidade. E sabendo disso, né, a desigualdade hoje, o conforto mesmo, o estilo de vida, ele está muito ligado hoje, né, no sistema que a gente vive, que é um sistema capitalista, à renda. Então, assim, acesso à cultura, acesso à saúde, acesso à educação está muito ligado à renda. E educação é um dos fatores, né? Hoje em dia é uma via de mão dupla. Quem tem uma renda maior consegue chegar a níveis de educação maior, e proporcionalmente, né, quem tem mais educação também consegue ter níveis de renda maior. Então, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, como diriam
o velho ditado. Então, a gente achou legal trazer também alguns dados de educação. E a pandemia, mais uma vez, ela só evidenciou a desigualdade na educação brasileira, né? Assim, a disparidade entre os ricos e os pobres nesse período foram escancaradas, né? Como o Arthur disse, a gente estava vindo numa melhora ao longo desses anos, a partir de 2000, mais ou menos, a gente estava tentando recuperar, mas o retrocesso está sendo bem grande, infelizmente, até hoje. E falando sobre desigualdade na educação, né, a gente tem, além de só a renda que o Arthur e o Rômulo trataram, a gente também tem fator de raça, fator racial, que ainda é muito gritante nas nossas escolas, enfim, no Brasil de forma geral. A gente tem alguns dados, esses dados são do Anuário Brasileiro de Educação Básica. Ele mostra para a gente que os jovens pretos e pardos que concluíram o ensino médio com até 19 anos, né, não chegaram nem a 60%, uma vez que os jovens brancos, a população branca completou em 75% o ensino médio com até 19 anos. Então, assim, 15% a mais, é uma parcela muito significativa. A gente já vê que o pessoal, a população branca tem mais chance mesmo por conta da sua raça. Outro fator interessante é o tempo na escola, né? Enquanto pretos e pardos ficam 11 anos em média na escola, os brancos têm 12,3 anos. Ou seja, isso impacta, além, né, do tempo na escola, também ao nível de formação. Os brancos têm maior nível de formação superior, até médio, né, que a gente viu aqui. E uma vez que a maior parte da população brasileira é preta ou parda, isso impacta de uma forma geral, né? E a taxa de analfabetismo é quase o dobro para a população preta e parda comparada à população branca. A gente tem aí 3,9% da população branca ainda é analfabeta a partir dos 15 anos e na população preta e parda 9,1%. Esse dado do analfabetismo foi desse último ano de IBGE. E ainda assim, né, a renda, a gente vê a desigualdade das pessoas na educação, das pessoas que têm mais renda. Os jovens mais ricos, com 87% concluíram o ensino médio. Quase metade. Desculpa, gente, eu caí ou não? Não? Tá tranquilo? E dos jovens mais pobres, quase metade, né? Então, 51%, enquanto que os jovens mais ricos, 90% da população praticamente conclui o ensino médio, e aqueles 10% provavelmente não é por falta de oportunidade, são outros fatores. E 53% da evasão escolar que a gente tem, né, das pessoas que desistem do estudo ou saem do ensino médio, no fundamental, enfim, a evasão de forma geral é das famílias mais pobres. Então, assim, das famílias que têm mais vulnerabilidade, que as crianças ainda na fase, né, infantil precisam sair para trabalhar para complementar a renda da família. Então, a gente vê essa desigualdade que a gente estava tentando acabar com ela, voltando com mais força. E o legal, né, dos índices, o fator importante da gente ter noção desses números é mesmo ter projetos para redução da desigualdade. Então, assim, usar esses números que são realmente bem tristes para conseguirmos trazer melhorias, né? E aí a gente vai tratar sobre alguns projetos para redução da desigualdade. Esses projetos a gente viu no site do Senado também, são projetos que estão em pauta, estão em discussão.
E a intenção deles é realmente tentar acabar com a desigualdade. E o legal desse site, eu acho que a gente até pode deixar disponibilizado no slide, enfim, né, em outro lugar, é que a gente, esses projetos, a gente tem noção de onde sairá esse dinheiro, né, qual será essa ajuda, esse projeto, de onde vai sair o recurso e para onde ele vai. Então, a gente tem aqui o Teto da Pobreza Infantil, que é um projeto que visa destinar os recursos de instituições financeiras, né, de despesas obrigatórias escolhidas pelos executivos, né, isso ainda não tem, o projeto não fala especificamente de onde vai sair o dinheiro, mas das despesas que o executivo vai escolher para destinar para crianças abaixo da linha da pobreza. A gente também tem o Renda Básica Permanente, que é um projeto de lei que visa dar até R$600 por família, né? 120 por pessoa, e esse público será atingido as famílias que atendem os requisitos de renda per capita do auxílio emergencial. E eles também será retirado de recursos de instituições financeiras, né, os impostos que as instituições financeiras pagam, o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e destinar para essas famílias. Renda Básica da Primeira Infância, que é um projeto que acho muito legal, faz muito sentido, que visa acolher e dar estrutura para famílias já para as crianças na primeira infância. A gente sabe que a infância é uma fase crucial para o desenvolvimento da criança, então, assim, para a educação, se a criança tem que sair do ambiente escolar para começar a trabalhar, é uma coisa muito impactante. Então, esse projeto pensa nisso, né? E o público são as famílias do Bolsa Família, e mais ou menos o valor seria R$800 por criança para primeira infância, e eles buscam tirar esse dinheiro de lucros e dividendos de grandes fortunas. A gente sabe que essas discussões são grandes, né? Mas existem várias ideias de projetos diferentes, de várias formas, e acredito que com esses números alarmantes que a gente tem dos indicadores, só reforça que, independente de qual for a estratégia, né, a gente tem que procurar uma melhor forma de tratar essa desigualdade, não deixar o país do jeito que está. A gente também tem o Benefício Universal Infantil, que é destinado para crianças abaixo da linha da pobreza, e tem esse mesmo sentido, tirar a fonte dos recursos, a integração com abono salarial e salário família, e renúncias fiscais, deduções do imposto de renda. E, por fim, mas não menos importante, né, a Lei de Responsabilidade Social, que é destinada esse projeto a famílias vulneráveis à extrema pobreza, né, o pessoal realmente que não tem condição, que passa fome, e a fonte desses recursos também seriam essas renúncias fiscais, deduções do imposto de renda. Independente desses projetos, né, que são todos de partidos diferentes, de pessoas diferentes, mas acredito que o intuito realmente é o mesmo, a gente sanar um pouco essas desigualdades tão grandes que a gente vê no nosso país. Perfeito. Só para a gente fazer um apanhado geral, então, do trabalho, infelizmente o Brasil ele ainda carece muito de colocar essa pauta da desigualdade, de dar realmente condições mínimas de vida para a sociedade. Esse é um debate muito extenso dentro da academia, mas ele é muito pouco debatido e muito pouco colocado em pauta mesmo pelos nossos representantes políticos. Quando nós analisamos todos os países que são desenvolvidos, todos eles, em sua grande maioria,
utilizam dessas políticas de redistribuição de renda porque eles sabem que a renda ele é um fator limitante, inclusive, para o crescimento dos países. Então, se a renda das pessoas não crescer, se as pessoas não sentirem o impacto do crescimento econômico junto do país, o mercado de consumo e todo o desenvolvimento daquele país ele fica travado, porque o consumo interno ele é um dos pilares que sustentam esse desenvolvimento a longo prazo dos países. E, infelizmente, nós temos assim poucos projetos disso, e os únicos projetos que, na verdade, nós temos, às vezes eles são criticados, igual o programa Bolsa Família mesmo, que ele é simplesmente um auxílio mínimo assim, para as pessoas e que utilizam desses dois indicadores que nós usamos no trabalho, que é tanto a necessidade da criança estar na escola, tanto a renda familiar para as pessoas serem beneficiadas por esse projeto. E, infelizmente, o Brasil ainda precisa consolidar mais essas políticas de redistribuição de renda, e é só dessa forma que a gente vai conseguir tanto vencer as dificuldades, né, fome, as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, tanto também alavancar o Brasil, porque ele já passou de ser um país subdesenvolvido. Hoje nós vivemos a armadilha da renda média já no Brasil e que nós precisamos encontrar artifícios, esse é um deles, né, para conseguir superar esse tipo de armadilha. E é isso. Espero que tenha gostado dessa live. Eu acho que isso que a gente está indo atrás. E muito obrigada, gente. Muito obrigada, Mônica, se estiver ouvindo isso depois, né? Porque a gente está falando aqui sozinha. Mas é muito legal esse tema para a gente debater. Achei muito legal poder fazer esse trabalho. Obrigada, gente.